18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus, hein? Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí no melhor Mix do Brasil. A Mix começa agora o programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Estamos juntos com você, eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. E é claro, a nossa equipe de jornalismo aqui do 18 horas, a equipe de jornalismo da Mix FM. Buenas noches, né, Karime Leão? Muito boa noite pra você, Carlão. Boa noite pra você sintonizado na programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas, né? O programa jornalístico com as informações que você realmente precisa saber. Informações relevantes. Não é, Cid Soares? Boa noite. Uma madrugada de chuva, mas até que foi um dia bonito hoje, né? Maravilha. Começou escurão, né? Exato. Muito escuro. Mas olha, trouxe você de volta, né, Karime Leão, aos nossos... Karime, tá melhor, Karime? Tá Graças a Deus, bacana, tudo né? ótimo, morrendo de saudade de vocês. Feliz da vida por estar aqui de novo. Meu boa noite especial é pra você que nos acompanha no trânsito, principalmente os motoristas de aplicativo que nos dão essa caroninha no fim de tarde aqui. Boa noite, Paulo Castro, diretor de jornalismo de conteúdo aqui da Mix. Tem uma trajetória, hein, Paulo Castro? Fala aí, tudo certo? Boa noite, Carlão. Bem-vinda, Karime, Emílio Luciano, Sidão. Tô pedindo um alô pro grupo. Nossa senhora. Qual grupo? Qual é o grupo? Posso falar, Tucumã? Pode falar. Com fuleiragem. Tá bom, eu tenho... eu também tenho um grupo, vou mandar para as minhas amigas najas. Emílio Luciano. Esse grupo, só o corte. Emílio Luciano, novidades hoje, hein, Emílio Luciano? Hoje tu tá no clima, né, meu Isso irmão? mesmo, muitas novidades aí. Você que tem um aplicativo Mano e tá direto no canal da Mix hoje, vai poder ganhar prêmios, responder perguntas. Vou fazer as perguntas, vocês respondem, a gente vai se divertir. Se você chegar até o final, você vai faturar aí ingresso de cinema e vai ter muitas outras coisas, viu, Karine? Eu tenho uma pergunta. Que tipo de pergunta é essa? Então, assim, são é o quê? perguntas sobre conhecimentos gerais. É de tudo, tipo... De tudo. Quem escreveu tal livro, por exemplo? Novela, de quem é essa música, quem morreu tal dia. Legal. Pergunta de geografia, história, português. Conhecimentos gerais mesmo. Até novela. Até novela. Tá valendo. Até novela, música, programação da Mix. Que música é essa que toca na programação da Mix? Já tô dando dica aí pra galera. Vai ser de segunda a quarta, 19h30 no canal da Mix, só no aplicativo Mano. Só para quem tem aplicativo Mano. Então vai lá, baixa o AP que é rapidinho. Rapidinho você participa, né? Luciano, pega muita chuva hoje, meu querido. Então, meu povo, que chuva foi essa, né? Que chuva, hein? Eu achei que já era o fim do mundo. Foi um dilúvio e quase ligo pro 199 pra pedir socorro da Defesa Civil. Eu sei que teve uma casa, Karime, no bairro do Petrópolis, que abriu uma cratera no meio da sala e literalmente engoliu a geladeira. Sofá e móveis. Gente, que prejuízo. Você já pensou, gente? Coitada dessa família. Já pensou Deus ficar me livre, minha geladeira novinha, já pensou? É um susto. Não dá, não. Não dá, não. Olha, eu confesso que eu acordei no meio da noite. Eu tenho muito medo de chuva, viu, Emílio Luciano? E a Defesa Civil diz que ela atendeu 6 ocorrências sobre crateras aí em 6 bairros da cidade. Karime, essas crateras, inclusive, corriqueiras aí, né? De ano em ano aparecem aí as coisas, né? Lá no bairro Vila da Prata, no centro, no Santo Antônio, loteamento São Sebastião, na colônia Antônio Aleixo e também no conjunto João Paulo. Aí foram os bairros atingidos, né? Por essas chuvas e essas crateras fortes aí. Foi onde a Defesa Civil registrou aí a história das crateras. Né? Foi nesses lugares aí. Bom, o repórter Nathalie Moraes, ela está aqui com a gente. Muito boa noite. E tem informações da Defesa Civil sobre esse toró aí. Boa noite, Nathalie. Tudo bem? Obrigada por ontem. Por nada, Karine. Desde já, boa noite a você, a todos os nossos ouvintes. Boa noite. Espero que você esteja melhor. Graças a Deus já está aqui na bancada de novo. Obrigada. Muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade. Karine, pois é. Como a gente costuma dizer aqui na região amazônica, foi um toró. E tanto, né, minha amiga? Foram muitas ocorrências registradas, sim, desde as primeiras horas de hoje. Na verdade, começou a chover aí por volta das 3 horas da manhã. Essa chuva causou aí diversos alagamentos, desabamentos e levou à abertura de diversas crateras, como vocês disseram anteriormente, né? Até o início da tarde de hoje, pelo menos 18 ocorrências foram registradas. Eu conversei aí com o secretário da Defesa Civil Municipal, o Cláudio Belém, que falou um pouco mais. Vamos conferir a matéria? Vamos lá. O
Uma forte chuva atinge Manaus desde a madrugada desta terça-feira. Até às 13 horas de hoje, a Defesa Civil Municipal registrou 18 ocorrências na cidade em diferentes zonas. A central registrou 6 alagações nos bairros da Raiz, Japim, Nova Vitória, Colônia Antônio Aleixo e Jardim Petrópolis. Outras 6 ocorrências de abertura de crateras foram registradas nos bairros da Vila da Prata, Centro, Santo Antônio, Loteamento São Sebastião, Colônia Antônio Aleixo e Conjunto João Paulo. 3 desabamentos de muros foram registrados no Mauazinho, Jardim Petrópolis e Coroado. A central registrou também um desabamento de barranco na Colônia Oliveira Machado, um desabamento de casa no Jardim Petrópolis e um risco de tombamento de árvore no Japim. Conversamos com o secretário da Defesa Civil Municipal, que falou um pouco mais sobre essas ocorrências registradas pelo 199. Defesa Civil ficou em alerta com relação a essa chuva e acabou se concentrando. Por volta de meio-dia, a média da quantidade de chuva foi 74,2 milímetros. No total de ocorrências, a gente teve 18 ocorrências registradas. Logicamente que nossa preocupação é na situação de deslizamento, desabamento e alagações na cidade de Manaus. A Defesa Civil ainda está na rua atendendo a esses locais e a qualquer risco, a população pode ligar para a central de atendimentos no 199. Nathalie Moraes para o 18 horas. Então, Karime, Carlão, Cid, Paulo Castro, olha só. Chover aqui na região amazônica, principalmente nesse período, a gente sabe que já é comum, né? Afinal, a gente costuma dizer que a gente está naquele inverno amazônico, os meses de novembro, dezembro e janeiro costumam chover bastante mesmo. Só que o que aconteceu? Nessas últimas 24 horas aí, choveram mais de 100 milímetros, o que é um pouco comum para essa época do ano. Manaus viveu aí essa grande chuva, caiu essa grande chuva entre a segunda e a terça-feira. E isso não acontecia aí desde o ano de 1996. Com essa chuva muito volumosa, Manaus entrou aí para a lista das capitais brasileiras que já registraram mais de 100 milímetros de chuva em menos de 24 horas este ano. A gente sabe que fortes chuvas foram registradas já no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, em Minas também, nestes primeiros dias do ano. E esses dados aí foram do INMET, né? E, claro, a Prefeitura de Manaus, junto à Defesa Civil e o INMET, eles fazem todo o trabalho de pluviometria, né? Os pluviômetros estão aí medindo e indicam também as áreas de risco, né, Cid? Agora, registraram alguma vítima? Tem alguém machucado por conta da chuvada? Pois é, Cid. Foram 18 ocorrências, né, até as 13 horas de hoje. Felizmente, nenhuma vítima, né? A gente, claro, as pessoas, infelizmente, acabam perdendo um pouco que tem, percas materiais. Danos, mas, materiais. Danos materiais, mas felizmente nenhuma vítima, né, sofreu aí com essa forte chuva. Pois é, e aqui pelo aplicativo Humano o pessoal tá falando que realmente foi uma chuvarada, né? Eu tomei um susto e tanto, viu? Olha, no meio da madrugada eu acordei. O pessoal aqui, poxa, uma Mauazinha, onde um dos nossos amigos aqui que nos acompanha pela Luciene mora. Então ela tá dizendo que realmente é complicado e que a Samine disse que perto da casa dela sempre fica alagado. Isso já tem 20 anos. Pois é, Karine, hoje à tarde a gente estava até falando sobre isso, né? Segundo o CPRM, as áreas, o Mauazinho e a Cidade de Deus são os bairros que registram maior número de locais de ocorrências, né? De áreas de risco. Então, as pessoas que moram nessas áreas, infelizmente, em dias de chuva, ficam mais apreensivas, né? Exatamente, ó. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, chuvas como a que caiu nessa madrugada podem voltar a cair até o fim desta semana. A previsão para amanhã fica assim: a mínima pode chegar a 23 graus e a máxima não passa dos 34 graus, isso em todo o estado. Ou seja, a previsão é de que ainda caia outra chuva com um volume tão grande quanto foi nessa madrugada, gente. Então é bom reservar o guarda-chuva, né? Exato, e além das pessoas que moram em áreas de risco, de repente procurar outros lugares, né? Procurar casas de famílias, que é a orientação de praxe para quem mora em área de risco, a recomendação que geralmente a Defesa Civil dos lugares eles mandam, né? Eles falam para você procurar, né, casas de família, lugares mais seguros. Karine é expert nesse assunto, né? Para quem tá chegando em Manaus agora, não tá entendendo muito o que tá acontecendo, isso corresponde pra gente aqui, essa chuvarada toda aí, a nevasca lá nos Estados Unidos, entendeu? Tá todo mundo embrulhado hoje, né? Só não tá usando casaco de pele. Tá todo mundo com frio, Mas né?
por aí o negócio. A gente costuma dizer que é friagem, né? Friagem. Deu uma friagem, É uma todo mundo tem moletom, né, querido, do guarda-roupa. Beijo, gente. Olha, só pra lembrar, qualquer ocorrência, liga no 199, que é o número pra ocorrências, denúncias da Defesa Civil, viu? Muito obrigada, Nathalie. 6h10, Karine. Eu não sei se o Emílio Luciano falou da promoção. Exatamente. Gente do aplicativo Mano, galera. A promoção está válida aí pra você que quer assistir El Chan, tá? Na Arena da Amazônia, não é isso? É isso aí. É isso aí. Emílio Luciano está aqui, pode falar pra gente? Não, Emílio Luciano não está aqui. Ele corre essas horas. Mas enfim, participe. Mas enfim, participa, tá valendo. Você é nosso convidado para a noite do El Chan, beleza? Beleza. 6h10 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa. Vamos juntos com você até às 7 da noite, programa 18 horas aqui na Mix FM. 18 horas. Entrevista do dia. E o número de feminicídios do Amazonas em 2019 foi o maior registrado desde que esse tipo de crime passou a ser catalogado. O aumento em relação a 2018 foi superior a 300%. Para falar sobre esses números e sobre a violência contra a mulher, está nos estúdios do programa 18 Horas a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia da Mulher. Seja novamente muito bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Mix, ao programa 18 Horas. Boa noite, delegada. Boa noite, eu agradeço a vocês o convite e quero também mandar uma boa noite a todos os nossos ouvintes, que é um prazer estar aqui para dar mais orientações e falar de um assunto, apesar de triste, tem que ser falado para ser prevenido. Exatamente. Doutora, para começar, né, é bom a gente definir o que é feminicídio. Sim, o feminicídio nada mais é que um homicídio qualificado, mas pela razão de gênero, pelo gênero feminino, e tem que ter dois requisitos: ou ser decorrente da violência doméstica e familiar, ou ser decorrente da discriminação ou aversão à condição de mulher. Então, é um crime contra a mulher específica, Sim, né? É específico. Então, quando encontra-se uma mulher morta, nem sempre é um feminicídio. Alguns teóricos chamam de femicídio e não feminicídio, porque houve a morte de uma mulher por causas diversas. Pode ser um latrocínio, pode ter sido uma outra história. Pode ser outra história, até uma morte mesmo por algum motivo banal. Mas o decorrente da violência doméstica e familiar e o decorrente de aversão ou discriminação à condição de mulher, esses sim são os verdadeiros feminicídios. Doutora, 300% é um número muito alto, é uma coisa muito exagerada até. Absurdo. Mas isso é porque apareceram realmente as pessoas fazendo denúncia ou realmente aconteceu um número maior de casos em 2019? Na verdade, o que aconteceu antes, né, antigamente, os números de registro de ocorrências eram baixos. E cada vez que for baixo, aumenta o feminicídio. Certo. E 2015 foi colocado no ordenamento jurídico a palavra feminicídio, qualificando o homicídio qualificado por razões da violência doméstica e familiar. E com isso começaram sim a mudar os sistemas para colocar como feminicídio. E antes era registrado somente como homicídio qualificado. Por isso que às vezes dá uma certa diferença por causa disso. Mas desde o ano passado está muito direitinho nossa estatística na parte de feminicídio. Porque quando morre uma mulher, primeiro entra-se em investigação para saber se a razão foi um feminicídio ou não. Depois agora nós mudamos, né? Então realmente às vezes no início não se sabe que foi um feminicídio, mas sabendo vai se muda no sistema para fins estatísticos mesmo. Bom, agora completando a minha pergunta, o que nós precisamos fazer para conter esses números de feminicídio cada vez mais crescentes? Denúncia. Denúncias de todos, da vítima, dos parentes das vítimas, de quem sabe, vizinhos, porque nós vemos pelas estatísticas, que todo mundo trabalha com estatística, política pública trabalha com estatísticas, que no Brasil todo, não somente no Amazonas, a maioria das vítimas de feminicídios viviam um relacionamento abusivo e nunca registraram. Ou se registraram, deixaram a denúncia de lado e retornaram com o antigo parceiro.
E com isso, traz realmente essa vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor, fazendo com que ela morra na mão deles. Que nem nós vamos falar de 2019. Tivemos 12 feminicídios na cidade de Manaus, que é na verdade, um número de habitantes muito alto e perto de outras capitais. Com o mesmo número de habitantes, nós tivemos bem pouco feminicídio perto de outras capitais, porque a mulher do Amazonas decidiu sim denunciar, dando credibilidade para a Polícia Civil, dando credibilidade para o Tribunal de Justiça. Mas, doutora, só esse primeiro mês, nesses 20 dias, já foram 2 casos. Sim, no estado. Se mantiver essa média, a gente tem um aumento aí. Olha, o ano passado, até o carnaval, foram 4 casos. Então, nós sabemos que às vezes é difícil você impedir que o feminicídio aconteça. Por isso que tantas vezes nós fazemos essa informação, a reportagem, damos orientação para que haja denúncia. Se tiver denúncia, o número de feminicídios cai e cai drasticamente. Delegada, minha amiga aqui do aplicativo Humano, ela sempre participa aqui do programa, a Gisele Pacheco, ela quer saber se uma mulher trans, ela pode procurar a delegacia da mulher ou se encaixa em outro caso? Não, se ela estiver sofrendo violência doméstica e familiar, é conosco sim. É a mulher trans, né, que estiver sofrendo igual mulher que nasceu mulher mesmo, do sexo feminino, ela tem todo o amparo da Lei Maria da Penha, do meu amparo e da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Que maravilha, obrigada. Tudo bem, doutora, nesses 2 casos que nós já tivemos esse ano, tem alguma característica que poderia ter sido evitada, que é bem comum? A senhora tem conhecimento desses 2 casos que aconteceram? Tenho, os 2 casos eu tenho conhecimento. Ambos os casos, o primeiro caso que foi em Manacapuru, o rapaz não aceitou o término do relacionamento. Ele deve ter perseguido essa moça, ele deve ter dado sinais. Ela deveria ter registrado a ocorrência, pedido medida protetiva e, quem sabe, até se não fosse necessário, uma prisão preventiva para ele dar tranquilidade para essa moça. No segundo caso, em Manaus, de uma grávida. Da grávida, aqui em Manaus, que parece que o rapaz era até casado, mas mantinha esse relacionamento com a moça. Quando ela conta que está grávida, eu acredito que antes de chegar ao feminicídio, deve ter tido algumas discussões entre eles, que ele não queria o bebê e coisas desse sentido, e ela deveria também registrar aos familiares, registrar essa ocorrência para afastar o agressor dela. A vítima é culpada de forma alguma, que quando a gente está vivendo esse relacionamento abusivo, a gente não nota, porque eu garanto que não tem ninguém, até vocês mesmos, que acham que o seu parceiro ou sua parceira tem a capacidade de tirar a tua vida. A gente nunca acredita nisso. E essas 2 moças vítimas que lamentavelmente morreram tão jovens na mão dos agressores, que tiveram um relacionamento, que um dia juraram amá-las, acabou com a vida delas. Então a gente sabe que elas não têm culpa, mas nós orientando todo mundo para que não aconteça novamente. Se a mulher nesse momento estiver sofrendo um relacionamento parecido, um relacionamento abusivo, ciúme excessivo, vem e denuncie. Está com dúvida? Vá comigo na delegacia que a gente orienta da melhor forma. Delegada, a gente vê que é uma questão mesmo de machismo. Acaba que todos esses crimes de feminicídio têm uma raiz de machismo, né? Isso é cultural. Como é que se pode mudar, ou pelo menos começar a trabalhar para que esse quadro mude? Aqui no Brasil tem que ter 2 frentes. A educação, que tem que vir na base, demonstrando que homens e mulheres são iguais, que o homem precisa respeitar a mulher e que a mulher tem que também saber os seus direitos e ir atrás deles. Então a educação é a prevenção. Tanto para menino quanto para menina. Tanto para menina quanto para o menino. E já ter repressão como está tendo a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, porque o agressor que hoje já é machista, ele precisa sofrer uma punição até como exemplo para outros não seguirem o que ele está fazendo e para ele mesmo, porque quando ele, na verdade, é sentenciado, o governo, né, o Tribunal de Justiça principalmente, ele tem programas para trabalhar com ele, com palestras, a Sejusc também por meio do SARI,
recebe o outro tratamento para agressores, porque se nós não tratarmos agressores, eles vão fazer novas vítimas, porque o machismo está intrínseco neles. Nem todo homem é machista. Muitos hoje já estão mudando, estão vendo a mulher de outra maneira, mas esse pequeno número de machista, ele na verdade suja toda uma classe. Faz um estrago danado, né? Sim. Agora em Manaus, 6h20, estamos conversando com a delegada Débora Mafra. Ela é titular da Delegacia da Mulher. Estamos falando justamente sobre crimes violentos contra as mulheres. A lei de feminicídio, a senhora acha que deu visibilidade às mortes por gênero? Sim. Foi isso que deu, que muitas pessoas pensam, parece que antigamente não morria-se tanto, né? Mas na verdade que como começou essa lei, começou a ter comentários sobre a lei, as informações começaram a aparecer muito mais, demonstrando casos que antes eram escondidos. E principalmente que antigamente também se davam razão para o homem ter matado a mulher. Lavou a honra, né? Sim, aquele crime. ele agiu sobre, na verdade, violenta emoção, lavando a honra. Você acredita que a população antiga não queria saber se o homem estava certo ou errado? Eles tinham certeza que o homem estava certo, porque podia ter pego a mulher em traição. O que será que ela fez pra ele? Ela perturbou, ela mereceu apanhar, né? Perturbou ele a esse ponto, era assim. Eu fiquei até curioso em relação a uma coisa que a doutora falou, que os homens estão mudando, estão começando a se afinar um pouco mais com essa ideia, com esse novo olhar. Novo olhar não, que já deveria ser um olhar mais antigo. Sim. Mas como é que estão se comportando hoje, por exemplo, os seus colegas de profissão? Que são pessoas que eram bem mais firmes, né, em relação ao trabalho. E eles se comportam muito bem, principalmente que a Polícia Civil do Estado do Amazonas sempre está dando cursos, orientando os policiais da melhor forma para ser urbano com as pessoas, principalmente com as mulheres e os vulneráveis, que não só as mulheres precisam de um tratamento diferenciado, quanto as crianças, o adolescente, o deficiente físico, os idosos. E é assim que nós temos que ser quanto policiais, nós temos que ser exemplo para a sociedade. Né? Mas sempre, como a gente fala, em qualquer classe sempre tem aqueles que saem errado. E quando tem um erro no policial, às vezes ele mesmo ataca a própria mulher, nós também coibimos da mesma maneira como coibimos o homem que não é policial. Muito bem, doutora, essa questão de denunciar, né, que a gente vive falando, vive batendo nesse tema, nessa questão que é importante a mulher denunciar, está aumentando ou a mulher ainda resiste muito em fazer a denúncia? Olha, está aumentando e aumentando muito. Eu aplaudo as nossas mulheres do Amazonas, mulheres guerreiras, que não estão se deixando mais ser violentadas, porque elas estão recebendo a informação, elas estão se identificando com o problema e estão indo atrás para resolver. Esse é o melhor conteúdo que existe para se libertar da violência doméstica e para se libertar e se prevenir de um feminicídio. O difícil é quando a vítima não entende que ela sofre violência doméstica, ela acredita que está num casamento ótimo, que o homem supre todas as suas necessidades, mas o porém que ele é muito ciumento. E ela se sente culpada. Delegada, existem várias formas de violência, né, doméstica. Não é só a física, há aquela patrimonial, que a maioria das mulheres não se dão conta, a moral, que deixa que aos poucos ele vai minando a autoestima da companheira por ciúme, por insegurança, sei lá qual a doença que esse parceiro tem. Então ele vai minando a autoestima, vai minando o poder que essa mulher tem de ser um indivíduo único sem esse parceiro. E a patrimonial, que é muito ridícula também, não sei nem como adjetivar. Explica pra gente melhor esses dois tipos de violência que as mulheres em vários casamentos, elas estão vivendo isso, elas estão vivendo essa situação e não sabem que isso é uma violência. Realmente é uma violência que parece que ela vem silenciosa, né? A patrimonial, ela é caracterizada principalmente pelo crime de dano, porque, por incrível que pareça, o agressor de mulheres tem ciúme de objetos. Se ela fica muito tempo com aquele computador, é ele que eu vou quebrar. Se ela fica muito tempo com o celular,
aquele celular que eu dei, eu vou quebrar, vou rasgar aquela roupa, porque eu acho que essa roupa aí não é adequada para ela usar. Não vou deixar ela trabalhar, porque mulher que trabalha fora não presta. Ela vai ficar dentro de casa, então tá minando. E se ela trabalhar, não vai gerir o dinheiro. Eu vou gerir porque mulher não sabe cuidar de finanças. Tudo isso é uma violência patrimonial. Exato. E fora que quando fala assim, você quer separar, você não tem direito a nada, você não trabalhou, você só ficou em casa. Isso não é verdade. Não Explica para as pessoas isso. Isso não é verdade e vou falar. Os homens, eles ficam revoltados, mas a partir do momento que um casal se une, seja pelo meio do casamento, seja pela união estável, companheirismo, foi morar junto, até como eu falo, é melhor casar que vai ter regime de casamento. Porque se você for só viver junto, a partir daquele dia, esse cara faz conta, foi no dia 2, a partir do dia 2 de maio de 2012, tudo vai ser dividido. Tudo metade. Que foi adquirido. Agora, se você tem um regime de casamento, vai ser regido por esse regime de casamento. A única coisa que não entra em divisão são heranças. Mas tem uma resistência muito grande do homem e muitas mulheres acabam cedendo. A gente, quando conversa com elas, não, doutora, essas coisas eu nem quero, que foi ele que comprou sozinho. Não, senhora, você estava junto, porque para um homem trabalhar tranquilo e tendo a sua mulher, geralmente ela está ajudando e ajudando muito ele. Porque a mulher fica em casa, ela cuida das crianças, às vezes ela até trabalha e ajuda também com dinheiro em outras coisas da casa. Ela não comprou o fogão com o salário dela, mas ela ajudou em outra coisa. Mas eles têm essa resistência. Mas isso vai acabar, porque a gente está informando e os homens vão aprender. Isso está errado também, né? Com certeza. E a autoestima também. Dizendo, autoestima é a que quebra a pessoa. Olha, hoje mesmo eu recebi uma moça, ela chorava tanto. E o que ela sofria é violência moral. Porque a pior coisa que tem é você ser ridicularizada o tempo todo chamando de burra, de feia, de incompetente, que você não serve pra nada, difamando a mulher, às vezes até por brincadeira. Mas a esposa chega na sala, ele tá com o amigo, olha lá, a dona polícia, olha lá, chefe, olha a cara que ela faz. Queira ou não, aquela mulher está sendo difamada por amigo do rapaz. Então, todas essas coisas têm que parar. E calúnias. Ela roubou, ela fez. Toda vez que você imputa um crime a uma pessoa que sabe ser falso, é calúnia. E quantas mulheres sofrem tudo isso, mas acham que faz parte do casamento. Queira ou não, tem um ditado horrível que tem que ser desconstruído, que é: todo casal briga. De forma alguma. Pode discutir com respeito. E ainda há diferenças de raça quando o assunto é índice de violência contra a mulher? É que existe sim nas estatísticas, né, que a mulher negra é a que mais sofre, mas se formos ver no Brasil, a maioria também das pessoas do Brasil são de peles mais escuras. Então, onde tem a maioria, geralmente as estatísticas em todos os setores é essa que vai vingar. É muito difícil ser contrário. Mudar essa realidade. Vamos ao serviço, delegada? Sim, vamos lá. Para quem que a pessoa liga, uma mulher que se sentir ameaçada, em perigo, o que ela deve fazer? Olha, se ela estiver sentindo naquele momento o perigo, que tá começando aquela discussão, aquele acoloramento que pode até resultar em morte, que toda casa tem faca, tem vidros, né? Liga pro 190. Esse é o número exato para se ligar, não é para delegacia, é pro 190, porque o 190, a Polícia Militar tem várias viaturas espalhadas na cidade toda, em quase todas as esquinas. Então, para a Polícia Militar chegar é muito mais rápido. E ligue e solicite sim a ajuda, socorro naquele momento, e dizendo o que está acontecendo para que a Polícia Militar se faça presente e leve esse agressor preso em flagrante. Agora, vamos fazer uma denúncia. Eu não consigo sair de casa, porque eu já estou totalmente violentada a ponto de ter medo de ir na delegacia e o meu marido descobrir. Diz que 181 ou 180. 181 ou 180. Isso, disca. E se você sabe que a mulher sofre, que já mudou até a personalidade dela, aquela amiga que era feliz não é mais, ela conta alguns episódios, você também pode ligar, que a sua identidade não vai ser revelada. E a gente, quanto Polícia Civil, faremos a visita a ela
para fazer com que ela venha denunciar. Muito desses casos, quando não vem da própria vítima, geralmente ela decide não fazer o procedimento, porque ela ainda está presa no ciclo de violência doméstica. Ela acredita ser culpada das coisas que acontecem com ela, é incrível, mas a gente assiste isso todos os dias, e o homem, ele faz tantas ameaças que ela acha que pode ser que vai acontecer. Então, nossa, é muita informação. Quanto mais informação que a sociedade tiver, melhor, né, delegada? Com certeza. Para a gente conseguir amenizar, mudar esses números vergonhosos de violência contra a mulher. Muito obrigada pela sua presença. Hoje aqui no 18 horas conversamos com a delegada Débora Mafra. Ela é titular da Delegacia da Mulher. Suas considerações finais, vamos reforçar esses números? Então, eu quero agradecer o convite novamente e falar, se você estiver sofrendo nesse momento, precisando de uma ajuda emergencial, 190. Se você sabe de alguém ou você mesmo não está com coragem de ir até a delegacia, está com medo das ameaças que aquele agressor te faz, 180 e 181. E saiba, temos 3 delegacias da mulher hoje na cidade de Manaus, uma na Zona Sul, outra na Zona Norte. A Zona Norte fica perto do 13º DIP, a Zona Sul perto do 2º DIP, e a sempre, né, conhecida Delegacia da Mulher do Parque 10, que funciona 24 horas. Para você, mulher, que quiser ter uma orientação, temos delegada plantonista 24 horas por dia, e eu estou ali de segunda a sexta também para te orientar no que for necessário. Nós estamos aqui para isso, para você mudar de vida e fazer parte da outra estatística das mulheres que foram libertadas do ciclo de violência doméstica. Muito bem. Muito bem, muito obrigada pela sua presença. Tá aí, gente, as informações. E esse é o nosso papel aqui, né? Orientar. 6 horas e 30 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. 18 horas. Olha só, Post Malone, hein? Ou melhor, Austin Post. Olha aí, como aparece acreditado, e em breve vai fazer estreia cinematográfica com um papel no filme Troco em Dobro. No trailer divulgado ontem, Post Malone surge no vídeo com um presidiário discutindo com um detetive que também se encontra encarcerado graças a uma armação. Já livre, o detetive vai encontrar com pessoas do passado e novos parceiros e tentar solucionar esse crime. Troco em Dobro estreia em março na Netflix e marca a 5ª colaboração entre o ator Mark Wahlberg e o diretor Peter Berg. E agora vamos lá, com a participação de Post Malone, mas vamos de música. Ouça Post Malone e Sueli, né? Sunflower. Playlist 18 horas. Boa noite pra você em 100,7. Post Malone, Sueli, Sunflower. Foi a primeira de hoje, né? Aqui na playlist do 18 horas, 6h34 em Manaus. 18 horas. Muito bem, abrimos o segundo bloco com a informação de que a empresa da mãe do vice-líder do governo, o deputado Saulo Viana, ganhou um aditivo milionário no contrato que tem com a Secretaria de Educação do Amazonas para serviços de limpeza de escolas. O repórter Azaf Augusto tem mais informações e vai dizer se os deputados se posicionaram sobre o assunto. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas não se manifestaram sobre o termo aditivo de mais de 21,7 milhões de reais que o governo do estado vai pagar à empresa Amsterdã Serviços Profissionais de Limpeza, Conservação e Construções, que pertence à mãe do deputado estadual Saulo Viana, Célia Maria Viana. Por meio das assessorias, os deputados estaduais procurados disseram que não queriam opinar sobre o assunto. Já as pessoas não concordaram com o valor do contrato. Eu me chamo César Lima e a respeito dessa situação deveria haver mais investigações, inquéritos, porque como é que pode ter um contrato de prestação de serviço nesse valor tão exorbitante? Fora que a gente sabe que há um vínculo, né, familiar entre a dona da empresa e o deputado, que ele é o vice-líder do governador na Assembleia Legislativa. Ela é mãe dele. Isso não seria um tipo de privilégio político? Só de não valorizar o salário de professores e por essa verba tão alta, essa cota tão alta para uma empresa
de limpeza, eu acho muito injusto. Meu nome é Paula e, a meu ver, isso é puro oportunismo. Sabendo que esse político tem parentes nessa empresa que foi beneficiada, ele pode sim ter influenciado nessa contratação e isso precisa ser investigado. Nós, como população, não podemos nos calar diante disso também. Quem vê um valor tão alto assim no aditivo de contrato vai achar logo que é um tipo de favorecimento, né, à família, já que eles estão no poder, estão se autofavorecendo, né, para ganhar mais. Ainda mais no momento em que se fala em redução de gastos, né, em outras áreas do governo, fica meio ruim da população digerir isso. Se se fala em cortar gastos, não pode dar aditivo. A empresa vai fornecer serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas das escolas que pertencem à Secretaria de Educação, SEDUC. O termo aditivo ao contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado do último dia 14. Com esse aditivo, o contrato vai durar até dia 31 de dezembro de 2020. Em 2019, a empresa recebeu mais de 49 milhões de reais da SEDUC pelos mesmos tipos de serviços. No dia 8 de julho do ano passado, o governo já havia renovado uma vez o contrato com a Amsterdã Serviços, em 18,7 milhões de reais. A renovação se deu poucos dias antes de Saulo ser escolhido para ser o relator do pacote de maldades do governador Wilson Lima na Assembleia, que congelou os salários dos servidores públicos estaduais por 2 anos. O deputado Saulo Viana é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado e um dos principais defensores do governador Wilson Lima. Azaf Augusto para o 18 horas. Tá explicado, Abil? Saulo Viana é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado. Simples. E um dos mais destacados defensores do governo Wilson Lima. Em dezembro de 2018, o deputado foi preso pela Polícia Federal em cumprimento ao mandado de prisão em um processo que investiga esquema de corrupção ativa e passiva e violação de sigilo funcional com fornecimento de informação privilegiada de dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, outro detalhe aí que é importante destacar desse caso é que essa empresa da família do deputado Saulo Viana recebeu 49 milhões de reais da SEDUC só no ano passado e tudo pago ali em dia, viu? Sem atraso nenhum. Sim. Bom, ao contrário, vamos lembrar, né, das empresas da área de saúde. Estão sofrendo, né, cara? Pois é. Aí. E pode anotar. Para receber. Pode anotar aí, ó. Há empresas e familiares de outros deputados também, né? Que comeram a bio, com certeza, com grandes contratos no governo do estado. 6h38 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a criação do Conselho da Amazônia, a ser coordenado pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Em publicação no Twitter, Bolsonaro explicou que será utilizada a própria estrutura da vice-presidência. Pois é, o objetivo do Conselho será coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Bom, e lembrando aí que a gente está falando do vice-presidente, né? O general do Exército, Hamilton Mourão, ele vai vir a Manaus para proferir palestra na Escola Superior da Magistratura do Amazonas, que será aberta ao público. A data e o tema ainda não foram divulgados. Olha, Bolsonaro esteve reunido durante toda a manhã desta terça-feira com sua equipe de ministros no Palácio da Alvorada. O vice-presidente Hamilton Mourão também participou desse encontro. Bom, e em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial, a delegação do governo brasileiro anunciou a transformação aí do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que é o CBA, em centro de negócios voltado aí à geração de produtos e empresas ambientalmente responsáveis. Nessa repaginação, o CBA vai ter incubadoras, centro de discussões e fomento de novos negócios, além de conexão com centros acadêmicos do Brasil e do mundo. O novo centro vai ser oficialmente lançado em 4 meses, dentro dos trabalhos da versão latino-americana do Fórum Econômico, que ocorre de 28 a 30 de abril em São Paulo. Cidades. Agora
Agora eu tenho uma pergunta. Bora lá. Manda. Você usa sempre o mesmo caminho para ir ao trabalho? Aquele percurso mesmo, né? Quem já vem de carro e tal. Bom, eu uso e eu até estacionar sempre nos mesmos lugares. O carro vai sozinho até, né, tipo, Karine? o carro vai sozinho, ele já sabe, né? Vamos lá. Aí é difícil mesmo sair da rotina e se arriscar fazendo uma nova rota quando se tem um trânsito tão complicado como o de Manaus, aí é impossível mesmo. Não tem nem o que fazer, não tem o que inventar. Nisso, eu fiquei pensando no meu trajeto todo dia. É a mesma coisa. Tem só. Tem terror. E o trânsito da capital amazonense foi classificado por um estudo como o 7º pior tempo de deslocamento de casa ao trabalho. Os detalhes agora com a nossa repórter Júlia Gomes. Entre os 20 maiores municípios do Brasil, Manaus tem o 7º maior tempo de deslocamento no trajeto de casa ao trabalho. A média na capital amazonense é de 41 minutos, apenas 10 minutos a menos do que a média de São Paulo, a maior cidade do país, que é de 51 minutos. Tempo esse no trânsito que o André Gomes, que é motorista de aplicativo, conhece bem. Como eu moro no norte, do norte pro centro, é questão de 40 minutos a 1 hora. Atrapalha muita gente, pega o trânsito, demora mais nas corridas, muito é ruim. Mas a queixa não é só do André. O servidor público Raimundo Medeiros, que mora na zona centro-oeste e trabalha na zona centro-sul de Manaus, precisa sair cedo de casa para não chegar ao trabalho atrasado, mesmo indo de carro. A cada dia tá pior o trânsito. Antigamente era só no horário de pico, hoje não. A hora que tu sair de casa, tem trânsito, tem engarrafamento. Quem também precisa se apressar é o pedreiro Lindomar Souza, e ele vai de ônibus. Enquanto não estabilizar o respeito do trânsito, às vezes eu chego até atrasado no trabalho, às vezes, devido a esse problema. Segundo a pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Manaus ocupa a 14ª posição quando o assunto é mobilidade urbana. Marco Antônio dos Reis, que é membro de grupos de ciclismo em Manaus e usa a bicicleta como meio de transporte, conta que muitos colegas já deixaram de utilizar o modal devido à falta de malha cicloviária na capital. Muitos deixam de utilizar esse modal por medo, né, por insegurança, porque o trânsito ele é hostil, né? Então eu acredito que se os governantes fizessem campanhas de conscientização, também investissem na malha cicloviária, né, dando bastante oportunidades, eu acredito que muita gente deixaria de utilizar o seu automóvel e utilizaria a bicicleta, contribuindo também com o trânsito que está bem caótico. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, 6 horas e 43 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Falamos em trânsito, né, que está bem caótico. Então vamos saber como é que está o trânsito nesse momento na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Opa, gente, boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento, né? Na Avenida Maripiranga, no sentido bairro da Via, a partir da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o trânsito tem fluxo com pontos intensos e lentidão também, seguindo ruim até as proximidades da rodoviária, seguindo na Djalma Batista. Mas quem segue da Djalma e da Maripiranga para a Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro, o trânsito no momento tem fluxo bom. Sigo com vocês. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 44 minutos. Vamos saber agora a previsão do tempo Manaus e região com Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, essa noite vai ser bem fresquinha aqui em Manaus, tá? A mínima chega a 23 graus e a máxima não passa dos 29 graus. Olha só, muito fresquinho, viu? E a previsão é de pancadas de chuva à noite e de madrugada. As chances de chuva são de 71%. Mix. Bora lá para a segunda da playlist de hoje, hein? Um recente levantamento aí que coletou dados de vendas mundiais de discos apontou os 50 títulos mais vendidos do mundo até então, hein? No levantamento aí, dentre registros de pop, e disco e rhythm and blue, R&B, né, e rock, temos o Hybrid Theory, o aclamado disco de estreia aí do Linkin Park.
Pois é, a classificação na posição de número 47, né, de disco mais vendido, o álbum se destaca na lista por ser o único disco de rock lançado, a partir da virada do milênio, a conquistar uma margem expressiva de vendas. Bom, e vale lembrar também que o disco conquistou muitas pessoas pela consagração efetiva do nu metal, enquanto gênero musical, mesclando aí elementos de metal, hip hop e até música eletrônica. Mas bora agora seguir direto para a segunda do playlist da noite, Linkin Park, Heavy. Playlist 18 horas. 6h48 em 100,7. Linkin Park, Kiara, Heavy. Foi mais uma que você conferiu aqui em 100,7. No 18 horas é o playlist aqui da mídia. 18 horas. E depois do caso da demissão da única médica oncopediatra da Fundação Secom, que paralisou o atendimento de crianças com câncer, o governo do estado postou em seu site oficial que a Fundação Secom está reforçando a equipe de pediatria do hospital para melhor atender as crianças e adolescentes que buscam tratamento na unidade. Entre as medidas está uma parceria entre a Secretaria do Estado de Saúde com o Hospital do Amor de Barretos, em São Paulo, para intercâmbio de profissionais. Ainda segundo essa informação, a reestruturação do setor ocorre após o retorno da oncopediatria do hospital, Jane Lee, que havia pedido exoneração no início do ano e retomou as consultas nesta segunda-feira. A matéria diz que a maior dificuldade da Fundação Secom deve-se à falta de oncopediatras no estado, apenas 3 em atividade, sendo que 2 deles estão na rede estadual. Economia. Bom, o assunto agora é economia, né? Pois os servidores do governo do Amazonas, ativos e inativos, estão fazendo seus recadastramentos em agências bancárias do Bradesco. E quem deixar de fazer o procedimento vai ter o salário suspenso. O problema todo é que alguns servidores estão reclamando que o Bradesco vem colocando para eles assinarem um contrato aí com uma cesta de serviços com custos adicionais. Eu também tenho esse negócio, uma cesta que aparece lá no meio que você tem que pagar 16 e pouco, depois 26 e pouco, é um negócio meio absurdo. Meio, né? Meio. Só pra dizer. Imagine você a revolta que isso vem gerando em alguns servidores que estão com seus salários congelados. Faço uma ideia, né? E vale lembrar, Cid, que o Banco Central obriga os bancos a oferecerem cesta básica de serviços gratuitamente. Bom, vamos aos detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Mais de 100 mil servidores públicos do estado, além de aposentados e pensionistas, estão fazendo o seu recadastramento em agências bancárias do Banco Bradesco. O problema todo é que esse recadastramento vem causando uma confusão para os funcionários públicos do estado, que estão aí com os seus salários congelados. Os servidores estão denunciando que o banco está colocando para eles assinarem um contrato com uma cesta básica de serviços com custos adicionais. Para entender um pouco mais sobre o assunto, conversamos com o secretário-geral do Movimento Único dos Servidores Públicos, o MUSP, o professor Lambert Melo, que confirmou a denúncia. Nós recebemos denúncias de que nesse recadastramento que o Bradesco está fazendo para o seu banco de dados, ele está colocando uma obrigatoriedade para que os clientes assinem e autorizem o desconto de uma cesta de serviços. A respeito dessa denúncia, aqui nessa agência onde nós conversamos, foi dito que isso não está acontecendo. O problema todo é que tudo isso vem gerando um disse-me-disse entre os servidores e a agência bancária, como explica o professor. Que não existe essa exigência e que, portanto, seriam denúncias falsas. E qualquer situação desse respeito teria que ser encaminhado para uma investigação, porque aqui eles dizem que esse tipo de constrangimento não está sendo feito para os clientes do Bradesco. Então, fica agora a palavra daqueles que fizeram a denúncia para nós contra a palavra do banco, que está dizendo que não está fazendo essa exigência da assinatura para autorizar um desconto de cestas de serviços. Procuramos a Secretaria de Estado de Administração e Gestão para entender um pouco mais sobre a gratuidade das contas, mas até o fechamento desta matéria não tivemos resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Bom, e vamos conferir o comentário da colunista Nafisse Bacri Valois, direto de Brasília. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM.
Quem não pôde ver o programa Roda Viva desta segunda-feira, perdeu a oportunidade de assistir a uma das mais importantes entrevistas de 2020. E o entrevistado ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, mesmo sofrendo ataques, por vezes raivosos, falou, informou e ensinou, fazendo uso apenas da elegância e do equilíbrio que lhes são peculiar. E com elegância, foi simples até quando poderia tripudiar diante do desconhecimento técnico-jurídico de alguns entrevistadores. Quando questionado a respeito de atos do presidente da República, lembrou o princípio da hierarquia e perguntou ao inquisitor se ele comentava publicamente os atos de seu chefe. Poderia ter ido além, poderia ter lembrado da ética profissional, mas não fez. Usou o tom exato, na medida exata, e calou o incauto entrevistador. A simplicidade de Sérgio Moro é algo que vem de berço e própria daqueles que detêm o conhecimento e que acreditam no que faz. Ainda quando questionado a respeito de excessos cometidos na Operação Lava Jato, mostrou que ele, como magistrado, sempre se baseou em fatos, nas provas e aplicou a lei. E considerem, meus amigos, que quem se manifesta com tanta admiração e respeito é alguém que ano passado foi vítima de excessos que causaram enormes constrangimentos, ainda que nada devesse, ainda que nenhum fato punitivo, por menor que fosse, me pudesse ser imputado. Mas não há como não compreender que na busca pela verdade e pela justiça, muitas vezes se cometem equívocos, e meu consolo e a minha esperança é que a verdade tenha sido encontrada e a justiça tenha sido aplicada. Nafice Bagre Valois para o 18 horas. Meu boa noite e até quinta-feira. Mix. Bom, muito bem, 6 horas e 55 minutos. Olha só, hein? A Anitta segue dando gás na carreira internacional. A cantora que foi indicada a 4 categorias do prêmio Lo Nuestro, né? Evento da música latina lá nos Estados Unidos da América, também foi a escolhida para a capa da nova edição da revista também norte-americana, que é Flow. Além de posar para um ensaio com estilo mais clássico, a Anitta também falou sobre a carreira e sobre o que motiva, né, as músicas dela. Segundo a Anitta, música pop é o jeito mais fácil de atingir as massas e espalhar informação. Então, seguindo para a terceira do playlist da noite, vamos ouvir a parceria de Anitta e Vitão na música Complicado. Playlist 18 horas. 6 horas e 58 minutos em Manaus. Vitão, que o Cid adora, e Anitta em 100,7 aqui no 18 horas, a música Complicado. Vamos agora aos detalhes, né, do esporte, aí, as últimas do esporte com Cid Soares. 18 horas. Esporte. Carlão, é que a Série A do Campeonato Amazonense de Futebol 2020 começa hoje e terá participação de 8 times. Em busca do título estadual entrarão em campo aí Nacional Futebol Clube, Manaus Futebol Clube, Princesa, Penharol, Iranduba, Fast Clube, São Raimundo e o Amazonas Futebol Clube. O primeiro jogo acontece na Arena da Amazônia a partir das 8h30 da noite entre Manaus e o São Raimundo. E amanhã... Daqui a pouquinho. E amanhã tem o primeiro clássico da Taça Guanabara. Não é bem um clássico, né? Vasco e Flamengo. Tinha que ter o Flamengo, né? Calimilhão, já nos finalmente, não é isso, finalmente, 7 horas em ponto, Emi Luciano, nossos convidados. Vamos lá, quem vai pro show do El Chan é o Lucas Rodrigues, o Cassiano Gomes e o Rafael Carlos, que tava chorando aqui no grupo, dizendo que a vida é injusta. Então você vai ralar o Chan, meu querido. Vai ser feliz. Parabéns, vai ser feliz, vai ralar o Chan, muito que bem. Seguimos direto agora para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que uma empresa da mãe de um deputado estadual ganhou mais um contrato com o governo do estado. O deputado é o vice-líder do governo do estado na Assembleia, que é o deputado Saulo Viana. O contrato é de mais de 21 milhões de reais. O deputado e o governador devem responder à sociedade. Em 2019, a empresa da mãe do deputado recebeu mais de 40 milhões do governo do Amazonas. Até que ponto esse tipo de relação do governo pagando uma empresa ligada a um familiar de um deputado compromete o desempenho da atividade parlamentar? Legalidade? Ilegalidade? Só os órgãos de controle podem dizer, após um processo judicial.
Moralidade e imoralidade, isso é com a população, com a sociedade e, é claro, também com o eleitor. Já foi o tempo em que a sociedade aceitava que parlamentares aproveitassem do cargo para enriquecer. Já foi o tempo também em que a sociedade aceitava que um governante contratasse empresas e parlamentares ou seus familiares para subjugar o poder legislativo. Agora 7:01, boa noite. 18 horas. Ok, Karime Cid, Paulo Castro, M. Luciano e você em 100,7. Valeu que valeu. Boa noite, quiz da Mix daqui a 30 minutos E aí, no canal do Mano, hein? Boa noite, Fica até amanhã. ligado, hein? Um beijo, gente. Obrigada. Vambora. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho o Mix tudo, hein? Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.